Estatística, a gente tem basicamente três áreas, que é o que vai cair na tua prova. É o Uhum. estudo da introdução à estatística na prática, que é a estatística descritiva, que é basicamente como você resumir dados. Por exemplo, o que é uma média, se não um resumo de muitas informações, né? Em vez de você, sei lá, pegar a nota de cada um dos alunos de uma turma, você vai lá e vê a média. E assim vai. Então, estatística descritiva, vem da ideia de descrever rapidamente algo, né? Também tem a ver com tabelas e gráficos, né? Em vez de você avaliar cada um dos dados, você vê um gráfico ou uma tabela, isso já te dá uma ideia das coisas. Probabilidade também, que é para analisar situações aleatórias. A gente faz isso o tempo todo, não só em estatística, como na prática, quando a gente está agindo. E a inferência é se basear nas coisas acima para tomar decisões, resumidamente. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então a gente vai ver tudo sobre essas coisas aqui. Eu falei aqui sobre estatística descritiva, né? Que tu vai ver média, moda, mediana, desvio padrão, tabelas, gráficos, todos os tipos de tabela e gráfico, em especial a tabela de distribuição de frequências, que é a que mais aparece. Em probabilidade, a gente tem, por exemplo, né, vários tipos de distribuição de probabilidade. Por exemplo, tem a distribuição binomial, ela serve para um tipo de problema. Tem a distribuição de Poisson, ela serve para outro tipo de problema, onde você tem, vamos dizer assim, um tipo de variável, um tipo de universo que você está avaliando. E assim vai. Então, vai ser uma questão de interpretação também, ver qual conta que você vai fazer, não é simplesmente jogar na fórmula e já era. A gente tem que saber avaliar o que a gente está estudando. E a inferência, ela usa muito da matemática da probabilidade, onde a gente vai fazer testes de hipótese, coisas assim. Avaliar se o fato de uma, sei lá, uma pesquisa ter dado uma resposta vale como informação suficiente para confirmar aquilo como uma nova paradigma de uma ciência que seja ou de um estudo que seja. Muito bem. Então tá bom. Esse começo aqui é bem teórico, mas logo a gente vai para a tabela de distribuição de frequências. Aí a coisa já começa a ficar divertida. Então a gente tem duas coisas aqui que mudam bastante o tipo de estudo que a gente vai fazer, já é bom defini-las agora, né, que é a população e a amostra. Eu acho que isso é bem óbvio o que cada uma significa. O que não é muito óbvio às vezes é perceber quem é quem num estudo, ou numa situação. Por exemplo, aqui, eu vou fazer uma e depois vou te pedir outra. Minha aula é bem participativa. Se for para ficar vendo alguém falar da matéria, põe no YouTube, que é de graça e Uhum. é muito melhor. Os caras lá fazem aulas muito melhores que a minha. Aqui o legal é participar, perceber o que não sabe, né? Tipo o que o Sócrates dizia. Anyway, eu vou pensar sobre a primeira e depois vou te pedir para pensar sobre outra aqui. Dentre os 3.000 alunos de uma escola, selecionaram-se 30 e inquiriram-se sobre o programa de televisão preferido, sendo respondidos como os programas preferidos telejornal, novela, cinema, com 10, 12 e 8, respectivamente. Responda. A população à amostra. Bem, uh, ele não perguntou exatamente quais são os valores, né, ou o que é cada coisa, mas a gente tem que responder o que a gente entende por população. Aqui, a população são esses 3.000 alunos, Uhum. porque a gente vai ter uma ideia do que eles pensam ou querem, baseado na amostra, essa sim de 30, né? Uhum. Note que essa amostra ela foi dividida, né? E essas divisões elas também têm nome na estatística. Então tem que tomar cuidado, porque pode ser que um problema venha com todos esses detalhes para poder jogar na conta. Muito bem, então tem uma mosca me irritando profundamente aqui. Eu vou querer que você leia o exercício 1.2, 1.3 e tire alguma conclusão. Depois que eu matar essa desgraça e voltar para cá, daí você me conta a resposta, tá bom? É rapidinho. Perfeito, perfeito.
Bem, não foi tão fácil quanto eu imaginei. Deixa ela continuar me incomodando, então. E aí, você concluiu algo Consegui. sobre? A Ótimo. 1.2, né, que eles estão querendo saber sobre a aceitação de uma nova ração canina para filhotes de médio porte. Perfeito. Aí a empresa selecionou 200 filhotes com até 6 meses de idade, de diversas raças de médio porte, e Sim, esse é o contabilizou a enunciado. engorda. Isso. Uhum. A população são os filhotes de médio porte. Ah, que legal. Se você tivesse me dito outra coisa além disso, seria frustrante. Afinal de contas, a gente não sabe quantos filhotinhos de médio porte Sim. existem por aí, né? Mas a gente sabe Aí que essa é a população. E aí eles pegaram uma amostra de 200 filhotes com até 6 meses de idade. Amazing. E né? sobre a 3, me diga. 1.3. Um estudo sobre o tempo gasto em segundos por 100 atletas na corrida dos 100 metros. Registrou-se um tempo gasto por 16 desses atletas. Aí, a população é os 100 atletas que fizeram a corrida dos 100 metros, com obstáculos. E a amostra é o tempo gasto dos 16 atletas. Perfeito. Nessa situação aqui, a população é a população do estudo, de fato. Desse estudo em específico, a situação específica. Também tem outras coisas aqui que não nos interessam. Aqui, esse negócio enche o saco. É importante a gente, pelo menos, falar sobre. A gente estava vendo ali, né, que existem tipos de amostras, né, na primeira situação até em específico. Bem, a gente tem uma amostra aleatória simples, que é basicamente você tirar aleatoriamente ali, de qualquer jeito, de algum lugar, alguma informação. Resumidamente é isso. Por exemplo, selecionar alunos de uma turma usando lista de chamada. 5 alunos. Tá lá os nomes na lista, pegou, já era. Agora, vamos falar de alunos, né? Porque daí os exemplos ficam mais claros, cada situação se distingue especificamente. Estratificada, a gente define grupos dentro de uma situação maior, né? Por exemplo, nossa população são os alunos de uma escola. Então, você pode definir um grupo para se estudar. Por exemplo, dos alunos dessa escola, eu vou estratificar, vou pegar um extrato, vou pegar um pedaço, que são os alunos da 5ª à 8ª série, por exemplo. Né? Então, isso seria uma estratificada. É como se fosse um grupo dentro de outro grupo, né? Dentro do grupo que você quer estudar. E tem a amostra sistemática, que ela é bem estranha no primeiro momento quando a gente lê, mas é basicamente você dar uma organizada nos seus dados e aí tirar, e aí fazer a escolha aleatória. Né? Por exemplo, aqui tá falando de preço de carro, sei lá, mas poderia pensar em aluno também. Você coloca os alunos em ordem alfabética, ou em ordem de peso, ou em ordem de qualquer coisa, e aí você faz a escolha, sacou? Isso seria sistemática. Né? Note que você está definindo bem uma ordem aqui, né? Aqui não tem muita ordem, aqui é só os alunos de um subgrupo. Enquanto aqui existe uma ordem, né? Tipo, os carros mais caros, os alunos mais gordos, e assim vai, né? Muito bem. Pegou a ideia? Então eu vou fazer o seguinte, antes de continuar, eu vou enviar para você esta apostila. Cadê? Já está chegando. Essa apostila é muito boa, apesar dela parecer meio chinfrim. Nossa, assim. ela é muito clara. Ela vai direto ao ponto. A linguagem dela está muito clara. Eu comecei dando aula de estatística com uns livros bem famosos, assim, mas para as aulas particulares não vale a pena. O negócio é uma apostila mais direto ao ponto. Bem, eu vou dar uma escolhida aleatória, alguma coisa aqui. Nossa, olha só, Planned Parenthood. Isso aqui é uma desgraça completa. Isso aqui é Satanás na Terra. Deixa eu responder. Eu não sei se você conhece essa empresa aqui, mas essa empresa simplesmente vendia fetos abortados para estudos, assim. Nossa, é um negócio de satânico. Caraca, que doideira. O programa Planned Parenthood pesquisa 500 homens e 5.000 mulheres sobre seus pontos de vista sobre o uso de anticoncepcionais. A pergunta é, uma vez que essa frase está dita, qual dos 3 esquemas aqui ela se baseia, né? Uma amostragem aleatória, estratificada ou sistemática? Bem, a gente conversou um pouco sobre cada uma delas. Eu diria
que é uma estratificada. Por quê? Porque de todos os nossas pessoas da população estudada, você definiu grupos para fazer o estudo, né? O grupo de mulher e o grupo de homem, certo? Claro, dentro desse grupo você definiu valores específicos ali para quanto, né, de cada tipo. Então não é aleatório, né? Não é aleatório simples, porque teve uma escolha prévia, e também não é sistemática, porque não teve uma ordem nisso, né? Tipo, não teve do maior para o menor ou algo do gênero assim, sacou? Então, estratificada parece ser a resposta. Tô falando sobre Planned Parenthood porque eu tô vendo um curso sobre esse tema mesmo, então muito louco, curioso até. Uma aula de estatística ou um curso de bioética que eu tô vendo. Caramba. O mundo é pequeno, o mundo das ideias também. Bem, eu gosto dessa B aqui. Eu te mandei no zap, né, a apostila. Já estou salvando. As coisas ali estavam na página 7. Então, se tu Uhum. quiser dar uma lida ali ou já imaginar qual que é a resposta dessa aqui, é só mandar bala. Uma coisa que é bom. É na eu já página falei. 7 que você falou? Isso. Já vou avisando que eu particularmente não me importo nem um pouco se o aluno erra. Então, você pode falar qualquer coisa aí, não vou julgar. Se errar, errou, até bom. É que nem quando a gente vai no médico, né? Uma coisa que é muito chata é ir no médico é a dor passar. Então, imagine eu como É isso médico. mesmo. Quanto mais erros, até melhor para minha orientação. Então, quando você tiver alguma conclusão aí de qual tipo de amostra essa que eu selecionei, tu me falas. Aqui tá falando. Você acredita que eu não consegui achar na página 7? Ah, não, na página 4. É 7 do PDF, não é 7 do 7 PDF. da coisa ali, né? Coloca 7 aqui no PDF que vai aparecer. Perfeito. Estou nela. Treinador. Mostraria política, estratificado. Bem, ele pegou a população dele são os times, né? Ele tem 2 grupos de times. Uhum. Ele tem 20 times em 2 grupos. Aí ele selecionou aleatoriamente. Peraí. Bem, na minha opinião, poderia ser a amostragem estratificada, porque ele dividiu em estratos os grupos são homogêneos, 10 times, e os outros 10 restantes para o outro segundo grupo. Então, poderia ser uma amostragem estratificada. Bem, toda vez que a gente define uma estratificada, a gente está definindo do que se trata o extrato. Por exemplo, um que está escrito no exemplo que você está lendo, são as crianças da 5ª ou 8ª série. No meu problema lá, era, dentre as pessoas do estudo, que seria a população, homens e mulheres, esses seriam os estratos. Uhum. Então, aqui não tem um extrato. Você está estudando grupos. Ou melhor, você está estudando clubes, né, times. Que são grupos mesmo.
Só que, tipo, não tem grupos diferentes, tipo homens e mulheres, crianças da quinta, crianças da sexta, crianças da sétima. Então o estratificado teria, então, além da divisão de grupos, teria ainda uma divisão de mais características. Mas é que assim, legal, essa discussão está sendo bem interessante, mas é que, vejam, nós tínhamos uma população, lá na questão das crianças, que englobava todo tipo de criança, de primeira ou oitava série, que seja. Só que ele pegou um pedaço disso, que eram as crianças da quinta ou oitava, beleza. No caso do estratificado lá, você tem vários homens e várias mulheres, mas ele pegou uma quantidade específica de homens e de mulheres. Certo? Sim. E aí aqui não é aqui homogêneo. Aqui ele está usando tudo, entendeu? Ele não está dividindo em nada específico. Por isso, ao meu ver, né, isso aqui é uma simples, ok? Porque não tem divisão alguma aqui. Ele está simplesmente pegando e pronto. Entendi. Então, mas me explica melhor, por exemplo, na questão da estratificada, o que eu fiquei com dúvida é porque aqui fala no início que a população poderia ser dividida em estratos ou grupos homogêneos. O que seria esse homogêneo? Seria, por exemplo, só homens e só. Aí ele traria, então, mais uma característica para selecionar o grupo, por exemplo, só de homens, ou só de mulheres, ou só de crianças, ou só Isso de aí. adultos? Isso aí. Tá. Entendi. Porque nesse caso, realmente, ele pegou foi simples mesmo, porque ele pegou os 20 grupos e só selecionou por número de pessoas. De qualquer jeito, né? Entendi. Entendi. Aqui não tem nada extra. Muito bem. Entendido? Ótimo. Beleza. Então, agora aqui sim tem uma coisa que vai mudar completamente tuas contas. Lá no começo da aula eu falei que, quando a gente está estudando probabilidade, a gente tem que ler o enunciado para entender bem qual é o tipo de distribuição de probabilidade que a gente vai utilizar para resolver nossa conta, né? Nossa situação. Daí serão contas diferentes, equações diferentes. Bem, uma das coisas que define qual é o tipo de equação que a gente vai utilizar é o tipo de variável que a gente tem. Por exemplo, a gente pode ter variáveis qualitativas e quantitativas. Essa ideia de qualidade e quantidade, tenho certeza que você entende. No caso da estatística, quando a gente está falando de qualitativa, tem a nominal e a ordinal. A nominal é só um nome, não tem uma ordem. Por exemplo, estou falando de televisões. Tem a Philips, tem a LG, tem a Sharp, sei lá, tem um monte de marcas que não tem uma ordem entre si. Enquanto aqui existem variáveis qualitativas que, por si só, pela sua natureza, são ordenadas, né? Por exemplo, quando você está avaliando algo, né? A coisa pode ser ruim, média ou boa. Né? Esses nomes, essas qualidades, ela já tem em si a ideia de ordem, certo? Muito bem. Então, marcas não tem ideia de ordem em si, mas você odiar, cadê aqui, ó, odiar fumantes, você aceitar, aguentar fumantes, ou você amar fumantes, né? Existe uma ordem, naturalmente, né? Tá falando de cigarro. Muito bem. A ideia é essa. Então, interessante. E quantitativa tem, que são só números, são quantidades, né? Pode ser discreta ou contínua. Bem, o que seria uma variável discreta, né? Quantitativa discreta? Seriam aquelas coisas que elas só podem ser dadas em inteiros. Por exemplo, você nunca pode ficar na posição 2,5 numa corrida. Ou você fica na posição 2 ou na 3. Você nunca pode ter meio filho. Você vai ter um filho inteiro, ou você não vai ter filho, ou você vai ter 7 filhos, e assim vai, né? Então são coisas que, pela sua natureza, são discretas, são inteiras, são irrepartíveis, né? Indivisíveis. Enquanto a contínua é justamente o contrário. Existem grandezas que, pela sua natureza, são quebráveis, né? Como, por exemplo, a altura, peso, né? Coisas assim. Beleza? Show de bola. Show de bola. Então, aqui tem vários exemplos e tal.
E, de novo, a gente pode pensar, bem, eu acho que eu vou fazer o seguinte nesse caso aqui. Eu vou pegar esse quadro, vou colocar aqui. E do ladinho desse quadro, eu vou colocar aquela coisa, esta coisa aqui. Pra gente pensar aí algumas coisas. Por exemplo, bem, eu vou pegar aqui, altura de jogadores de um certo time de vôlei aí, né? Bem, a altura tem a ver com quantidade. Uhum. Só que uma altura ela pode ser quebrada. Tu pode ter 2,12 m. Uhum. Então é Então, por contínuo. isso, contínuo. Exatamente. Muito bem. Então, entendeu a ideia? Vamos ver aqui se você consegue me dizer essa e esta aqui. Beleza? Quando você tiver alguma conclusão, me fale. Lógico que eu vou consultar os. Não tem muito o que consultar, né? Tudo que você Sim, precisa está é aqui. Quantitativa, qualitativa. o sexo masculino ou feminino é o qualitativo. Qualitativo nominal. Exato. Não tem nenhum que vem antes ou depois, né? E Isso. número de filhotes de uma ninhada? Quantitativo discreto. É verdade, que não dá para ter meio filhotinho. Muito bem, Uhum. pegou a ideia. Fácil. Vamos para a próxima. Aqui tem exemplos, blá blá blá. Beleza, agora começamos a fazer coisa massa aqui, que é as tabelinhas. Bem, a gente tem que saber receber dados e transformar esses dados, resumir esses dados numa tabela. Então, como que nós faz? Como que nós faz? A gente começa pegando os dados de forma bruta, né? Ou seja, os dados vão chegar para você de qualquer jeito. Daqui, por exemplo, tem alguns dados. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar eles em ordem crescente. Esse negócio de ordem crescente é muito importante para uma série de variáveis na estatística que funcionam de forma crescente. Beleza? Então, o primeiro passo é deixá-los em ordem crescente aqui. A primeira coisa que ele ensina é isso. Essa aqui é uma tabela mais interessante, porque como você pode ver, fala sobre número de filhos, e daí tem alguns valores que repetem, né? Por exemplo, tem pessoas com 0 filhos, tem algumas pessoas com 1 filho, algumas com 2, e assim vai. A primeira coisa que ele faz é deixar em ordem crescente. E repetir todos os dados iguais. Exato. Para ficar mais fácil até para quantificar. Exato. É muito importante que esses dados eles fiquem, que eles se repitam. Apesar de novo, nós estamos falando de uma variável quantitativa discreta, né? Não tem meio filho. Sim. Então, para aprender esse negócio de fazer tabela, é melhor começar com esse tipo de variável. Então, a gente, de fato, tem, claramente, por exemplo, 4 pessoas que têm um filho só. Agora, olha só que interessante. A gente olha para isso aqui e pensa, pô, cara, como é que eu vou extrair alguma informação disso? Mas agora, desse jeito, fica muito mais clean, muito mais legal de dar uma olhadinha. Nós temos uma coluna, que seria a coluna da variável, né? X na escola é sempre o que a gente chama de variável. Por isso que ele colocou aqui. Esse FI é frequência. O que é frequência? É basicamente a quantidade de vezes que algo ocorre. Isso é frequência, né? Eu vou na casa da minha avó. Exato, vou na casa da minha avó 3 vezes por mês. Então, essa é a frequência que eu vou, 3 vezes por mês. E assim vai. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui número de filhos 0 e vê esse 2, a gente já tira na hora que tem 2 pessoas que tem 0 filhos. Exato. Tem 4 pessoas que têm um filho. E assim vai, né? Muito bem. Logo, se a gente somar todos os valores de frequência que tem aqui, a gente vai ter justamente o tamanho da amostra, né? Porque aqui o que são? São a galera que foi perguntada, né, sobre a quantidade de filho. Então, tu vai ter o tamanho da amostra. Muito bem.
Então, bem tranquilo, essa ideia, né, que tem por trás aqui, é uma ideia bem prática, na real. Agora, o que tem aqui do lado? Bem, isso aqui é uma coluna muito importante também. Por quê? Porque eu posso chegar e falar assim, pô, na minha empresa tem 6 pessoas que têm 3 filhos. Eu não vou saber se isso é muito, se isso é pouco, eu não sei se a empresa é grande, pequena, não sei se 6 é uma quantidade muito grande de empregados para aquela empresa, certo? Então, Uhum. uma forma de deixar ainda mais claro para a pessoa que está vendo é com porcentagem. Quando eu pego e vejo que 20% dos empregados, 20% tem 3 filhos, então eu já sei que é uma quantidade considerável dos empregados, né? Uhum. Quando eu vejo, por exemplo, que 33,3% tem 2 filhos, eu já intuitivamente imagino que a maioria das pessoas tem 2 filhos. Porque 33,3 é uma quantidade bem grande, né? De Uhum. porcentagem, é um terço, né? Então, para todas as outras quantidades possíveis de filhos estarem ah, divididas nos outros 2 terços, então, porque a maioria deve ter 2. Então, a porcentagem, ela entrega informações muito rápidas. Agora, a pergunta é, como é que a gente obtém essas porcentagens, né? Easy, muito fácil. Muito, muito fácil. A gente simplesmente pega o valor, por exemplo, aqui da galerinha, né? Vamos tentar pegar esse 33,3%. Como é que eles chegaram nesse valor? A gente pega a quantidade de pessoas ali que tem, por acaso, 2 filhos, que é 10, né? 10 pessoas têm dois Uhum. filhos, e divide pela quantidade total de pessoas do estudo. Eu já falei para você que é a soma de 30. todo mundo aqui, que é 30. Uhum. Vai dar 0,333333. Muito bem. Como a gente Esse. está falando de porcentagem, a gente sabe que tem que multiplicar por 100%. A gente pega o Uhum. valor que dá nessa divisão e multiplica por 100%. A quantidade de casinhas depois da vírgula é uma escolha sua. O cara aqui quis deixar uma casinha só depois da vírgula. Beleza, Uhum. é suficiente. E assim vai para qualquer outro valor aqui, por exemplo, 2, né? 2 pessoas de 30 é quantos por cento? Pego isso, multiplico por 100, 6,66666%. Aí Ele ele preferiu arredondou. arredondar para 7, exatamente. Ah, muito bem. Bem, legal. Pegou a ideia, né? Uhum. Show de bola. Vamos continuando, então. Bem, olha só, eu acabei de sair do meu jejum, então eu preciso muito ir no banheiro. Você vá pensando aqui nessas perguntas e na volta você me conta as respostas, tá? Perfeito. Já volto, rapidinho. Tá bom.
Muito bem. E aí? Feito. Diga. Vamos lá. O número de funcionários que não têm filhos, 2 funcionários. E o percentual, 6,7. Os funcionários que têm 5 filhos, 3 funcionários. O percentual dele, 10%.
A maioria dos funcionários que tem filho, a maioria dos funcionários tem quantos filhos? A maioria tem 2 filhos. E a minoria? A minoria são 2 funcionários. 2 funcionários, né, que não têm filhos. Aham. Beleza. A percentagem, 33,3% com 2 filhos e 6,7% que são os 2 funcionários que não têm. Então, tu sabe ler uma tabela, muito bem. Continuando. Às vezes as tabelas, elas entram com mais informações. Aqui tá, vamos dizer assim, a legenda das informações, mas elas são bem óbvias quando a gente para ver a tabela, né? Uma vez que a gente já conhece as 2 primeiras colunas. Isso aqui é o que a gente chama de frequência acumulada. Como o próprio nome indica, ela vai acumulando, juntando, né? Veja só. Começou com 2 aqui, e depois foi para 6, que se você parar para pensar é a soma de 2 com 4, né? Uhum. Já dizia a tia da 2ª série, e assim vai. Então, por que essa coluna ela é interessante? Porque ela responde a perguntas do tipo, quantas pessoas, pelo menos, ou quantas pessoas no máximo, né? Coisas assim. Uhum. Por exemplo, quantos empregados têm até 2 filhos? O que seria ter até 2 filhos? 2 filhos ou menos. Certo? Uhum. Bem, até 2 Ou filhos. então eu vou somar sempre, aí eu vou somar duas variáveis. Isso, mais no caso do até 2 filhos, né? Porque tem que somar quem não 2, tem 3. e tal. Uhum. Você, obviamente, né, poderia fazer com essa coluna aqui, não tem problema, mas essa aqui já entrega a resposta pronta, né? Só olhar ali e anotar a resposta, né? 16. 16. Uhum. Isso tem até 2 filhos. Quando os empregados têm ao menos 4 filhos, o que é ao menos 4 filhos? 4 filhos ou mais, né? Ao menos 4, Uhum. pelo menos 4. Então, essa aqui não vai ser a coluna que a gente vai usar, a gente vai usar essa. 4 filhos Essa é ou o quê? mais. 4 filhos ou mais, no caso desse estudo aqui, é 4 ou 5, né? Porque o máximo de filhos que as pessoas têm aqui, nesse estudo em específico, é 5. Então a gente teria que somar isso com isso, que dá 8, mas quando a gente olha aqui, já tá com a resposta, 8, né? Uhum. E assim vai, beleza? Claro que as outras colunas aí de porcentagem são as mesmas coisas, mas para porcentagem. Repare que tanto aqui como aqui termina e começa no 30, né? Que como a gente já viu anteriormente, é a quantidade total de pessoas que participaram da pesquisa. E quando Uma tabela, então, só te cortando um pouquinho. Então, uma coluna vai de baixo para cima e a outra vem de cima para baixo. Sim. A mesma coisa aqui para porcentagem. Veja que a porcentagem ela termina no 100. É o que a gente espera, né? 100% dos dados foram avaliados. Muito bem. O negócio é o seguinte. Acho que dá para falar de uma teoriazinha um pouco mais pesada agora. Daí a gente consegue já trabalhar com algumas coisas um pouco mais... Mosca de nojenta. Parece que faz questão de vir em cima da gente. Anyway, a amplitude total. Bem, o que é, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nem sempre os nossos dados eles vão ser variáveis quantitativas discretas. Ou melhor, nem sempre a gente vai ter, vamos dizer assim, tão poucas opções, certo? Como a quantidade de filhos. Às vezes a gente não vai ter isso. Às vezes a gente pode estar até falando de dados discretos, mas, sei lá, valores que variam muito. Por exemplo, a quantidade de talheres que uma pessoa tem. Foi a primeira coisa que me veio à mente se lavar a louça. Pode ser que tenha pessoas que tenham 5 talheres em casa, outras têm 60, outras têm 42, e assim vai, né? Aglomera grandes possibilidades, diferente da questão aqui dos filhos, que muito dificilmente uma pessoa vai ter mais de 5 filhos. Então pararia ali, né? A análise. Muito bem. Bem, então, para a gente conseguir construir uma tabela numa situação tão ampla como essa que eu citei dos talheres, a gente precisa definir algumas coisas.
Essas coisas, elas são naturalmente explícitas quando você pega um problema de estatística numa prova para resolver. Já vai estar lá feito às vezes, né? Ou seja, você pode ter um problema que te pedem para fazer, ou um problema que isso já está feito, então você tem que saber ler aquilo ali e entender como extrair as informações, ok? Ok. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir construir uma tabela dessa é a amplitude total, que é basicamente o tamanho das variações desse teu estudo, né? Que seria pegar o teu limite superior e limite inferior. O caso que eu estava falando é pegar a pessoa que tem mais talheres e subtrair pelo valor da pessoa que tem menos talheres. Né? Digamos que a pessoa que tem mais talheres tem 70 talheres em casa, enquanto a que tem menos tem 5. A amplitude vai ser 65, certo? Muito bem. Perceba que esse estudo, né, já que a gente estava falando das pessoas com filhos aqui, tem 6 classes. 6 lugares que você consegue colocar pessoas, tipo uma classe de escola, você coloca pessoas nela. Ou uma classe econômica. Então aqui tem 6 classes. Mas numa situação como essa, que vai ter gente com 20 talheres, outra com 19, outra com 37, quantas classes vão ter? Não dá para ter uma classe para cada uma das possibilidades. Né? Imagina um estudo com 200 pessoas. Né? Não vai dar. Aqui deu, porque aqui já estava muito bem assim distribuído, né? Era uma quantidade razoável, dava para fazer um estudo legal. Mas aqui a gente tem que saber criar essa quantidade de classes. E a gente tem um critério, né? Que sai dessa fórmula de Sturges aqui. Que é basicamente, o número de classes vai ser 1 mais 3,3 vezes o log de n, onde o n, ele é a quantidade de elementos que foram estudados. Né? No caso desse estudo aqui foram 30. E assim vai, digamos que sejam 200. Então, o log vai ser log de 200. Log não tem segredo nenhum, é só pôr na calculadora e fazer. Por exemplo, eu falei 200. Qual é o log de 200? Escreve 200 e clica em log. Pronto, 2,3. Ok? Não tem conta, não tem nada, só jogar na calculadora. Muito bem. E finalmente, por sinal, você é da geografia, você já deve ter estudado a escala Richter, então. Isso. A escala Richter é uma escala logarítmica, por exemplo. Porque intensidade. Isso, porque, por exemplo, que um terremoto 5, na escala Richter a galera não fala muito, mas um terremoto 6 já dá uma desgraça completa, um terremoto 7 já é uma catástrofe. Por quê? Porque, bem, se a gente pensar em notinhas de escola, de 5 para 6, não tem grandes diferenças, assim. E de 6 para 7 também não. Mas no caso dos terremotos tem grande diferença, porque a escala é uma escala logarítmica. Ou seja, no caso da escala Richter, de um terremoto 4 para um terremoto 5, você tem, na verdade, 10 vezes a intensidade, 10 vezes de diferença de intensidade. Né? Então, a ideia é essa. Daí, por exemplo, do 4 para o 5 é 10 vezes, do 5 para o 6 também é 10 vezes. Então, significa que do 4 para o 6 é 100 vezes. Ou seja, um terremoto escala 6 é 100 vezes mais forte que um terremoto escala 4. Como as escalas, né, as intensidades de terremotos, elas variam muito, como eu estou te mostrando agora nessa minha fala, mas vale a gente criar uma ideia mais geral, né, que diminua os números, que deixa eles mais concisos, ok? Outro exemplo, claro, disso é, por exemplo, preços de coisas, né? Deixa eu te mostrar, por exemplo, o preço do Bitcoin. Se eu colocar all aqui, eu tenho essa escala. Perceba que ela é uma escala meio estranha, porque ela leva em conta o preço do Bitcoin lá no começo, que era quando era centavos, e agora quando já está em centenas de milhares. Então fica uma escala meio ruim de estudar. Só que se eu clico em log, veja só, ela já fica mais linearizada, mais simples de estudar. Mas perceba, de um risquinho para o outro, tá aumentando 10 vezes, tá vendo aqui, ó? Sim. Começou em 1, foi para 10, foi para 100, como se fosse terremotos. Muito bem. Travou essa desgraça. Muito bem, então, tá aí a importância do log, inclusive no atuário.
Beleza, e daí finalmente, para a gente conseguir construir a nossa tabelinha, a última coisa que precisa é dar um intervalo de classe, que é pegar a amplitude total e diminuir e dividir pelo número de classes. Vamos ver isso aqui acontecendo na prática, né? Ou seja, fazendo essas continhas e construindo uma tabelinha para algum dado, né, que ele vai nos fornecer aqui. Vamos ver. Por exemplo, né, ele pegou esses pesos de blocos de concreto aqui. Perceba que são pesos bem diferentes, né? Não tem só tem alguns que repetem aqui. Nem daria para fazer a mesma coisa que foi feita na coisa dos filhos lá, né? Uhum. Então não dá para criar classes tão específicas como na coisa dos filhos. Então a gente vai ter que criar classes baseado no estudo que eu acabei de te mostrar. A primeira coisa é a amplitude. Uma vez que colocou em row, pega o maior, diminui pelo menor, deu 39. Amplitude total 39. Número de classes vai ser 1 mais 3,333 vezes o log do n. Quem é o n? 14. Porque tem 14 blocos. Tem 14 livros. Uhum. Daí deu esse número aqui. A gente joga a redonda para cima, né? Sim. Então deu 5, beleza. Então vai ter 5 classes. Vai dividir em 5 linhazinhas lá na nossa tabela. Beleza. Mas vai de onde até onde? Tipo, esse bloco aqui, ele vai na primeira classe, vai na segunda classe? Como é que a gente vai descobrir isso? Encontrando o intervalo de classe, que é aquela fórmula lá da amplitude total dividido pelo número de classe, deu 7,8. O que isso significa? Que o tamanho da nossa classe vai ser 7,8. Ou seja, como o nosso primeiro bloco pesa 56 quilos, todo mundo que pesa de 56 até 63,8 entra na primeira classe. Por que 63,8? Porque é 56 mais 7,8. 7,8. Ou seja, Uhum. então todos os blocos que estão entre 56 quilos e 63,8 quilos ficam nessa classe. Note que tem um risco aqui do lado do 56, porque esse risco ele inclui o 56, mas ele não inclui, por exemplo, 63,8. Se tivesse um bloco com exatamente 63,8 quilos... Ele entra na segunda. Exato, porque o risco está na segunda. Então tem 5 blocos nessa classe, daqui de 63,8 até mais 7,8, que dá 71,6. Tu vai ter 2 blocos, e assim sucessivamente, sacou? Saquei. É isso aí. Cara, muito massa. Massa, não sei. Mas é bem prático, né? Legal. Funciona. Funciona muito, Funciona bem. muito mesmo. E se você somar todo mundo, vai dar 100%, 100%. Né? Como é o que a gente espera. Se vocês somando 7,8 nas nossas 5 classes, tu vai terminar lá no peso do último bloco também. Então dá certinho, beleza? Cara, muito massa. Muito massa. Que bom que você gostou. Muito. Precisar de mais aula é só chamar. Não, eu vou já marcar aqui. Maravilha. Como que eu faço mesmo, Samuel, essa questão sua? Eu esqueci, eu marquei lá e você me mandou um link ou não? Ou é aquela mesma tabelinha de Não, a horários? tabela ela sempre se atualiza, né? Então eu vou te mandar ela atualizada aqui, daí tu vê quais horários tu tens mais interesse, beleza? Manda para mim. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.